Olá, sejam bem-vindos a 21 Training Coaching. Eles falam Douglas Suchinski, seu nosso tradicional informe semanal para divisas, válido para esta semana de 9 a 13 de dezembro de 2013. Lembrando que estamos nas redes sociais, @21TCN no Brasil, no Twitter e no Facebook estamos como Investidor Exitoso. Vamos então aqui fazer um repasse do nosso calendário semanal. 00:30, IPC chinês mensal e anual, notícia de alto impacto, às 5h45 taxa de desemprego na Suíça, vendas no varejo também na Suíça, às 12h15 inícios de construção de moradias no Canadá, no México às 13h IPC anual. Já na seção americana, várias notícias de médio impacto, como às 17h05 discurso membro da FONC, às 18h15 novo discurso, às 22h30 novo discurso da FONC. Já na asiática, 22h50 condições de produção em escala no Japão, atividade industrial terciária, e na Austrália confiança nos negócios e hipotecas. Na terça-feira, várias notícias aqui de médio impacto, às 4h30 da matina, investimentos em ativos fixos na China, produção industrial chinesa. Às 8h da manhã, produção industrial italiana. Estamos aqui às 8h30, produção de manufaturados na Inglaterra, produção industrial mensal. Às 11h, discurso presente Draghi do Banco Central Europeu. Às 14h, estimativas do PIB para a Inglaterra. Na asiática, 22h30, percepção do consumidor. No Japão, às 22h50, pedidos de maquinário. Na quarta-feira, temos aqui uma sessão bastante tranquila, sessão europeia e asiática bastante tranquila. Às 10h da manhã, temos o IPC de Portugal. Já na asiática, bastante movimentada. Vemos aqui às 19h, temos antes às 17h leilão de notas do Tesouro de 10 anos nos Estados Unidos, orçamento federal americano. Às 19h na Nova Zelândia, taxas de juros, declaração de política monetária, declaração da taxa aí do Banco Central neozelandês. E às 23h30, novos postos de trabalho para a Austrália. Quinta-feira temos aqui feriado no México, às 7h da matina, discurso do presidente Draghi, muita volatilidade aí para a zona do euro. Vemos aqui também às 8h da manhã, discurso do presidente Jordan da Suíça. Às 9h da manhã, produção industrial na Eurozona. E na americana, às 12h30, ou 12h30, índice de preço de importação para os Estados Unidos. Mesmo horário, pedidos de auxílio-desemprego, vendas no varejo e vendas sem veículos mensal. No Canadá, às 17h05, discurso do governador Polos. E fechando a sessão, na sexta-feira, temos aqui às 13h30, produção industrial no Japão. Às 7h15, índice de preços do produtor também na Suíça. Às 12h30, índice de preço ao produtor nos Estados Unidos. PPI mensal também nos Estados Unidos. Seriam essas as principais notícias para esta semana. E as principais notícias são as declarações aí do presidente Mário Draghi, presidente do Banco Central Europeu. Vamos então aqui com a nossa tradicional plataforma MetaTrader. Vamos começar pelo Standard & Poor's. Os índices americanos realmente seguem com sua tendência principal, que é totalmente altista, deixando uma grande cauda longa aí no fechamento desta semana passada. E a tendência é que este Standard & Poor's siga e volte aí a romper os 1812, as máximas do ano. O ideal seria uma correção ordenada para a formação de um mínimo maior, um pivôzinho, uma correção um pouco mais profunda, porém não temos controle sobre isso e, bom, se os mercados querem seguir subindo, assim o farão. Vemos que no diário foi apenas uma etapa de reseteio, fazendo aí uma recontagem, um reinício de velas e pivôs. Não conseguiu fazer a ruptura dos 1.773 pontos, aqui, suporte diário, praticamente um piso duplo, e repicando com muita força, já devolvendo as últimas 4 velas praticamente, e deve fazer o teste aí dos 812 durante esta semana. Para um intraday, um day trade, um mínimo maior em 4 horas seria uma oportunidade para compras neste Standard & Poor's. Muito bem, já o Nasdaq. O Nasdaq totalmente altista também. Vemos que no semanal, ao contrário do Standard & Poor's, não fez nenhuma correção, segue totalmente altista, já emplacando 4 semanas consecutivas subindo, né, sem nenhum tipo de correção, fazendo nova máxima, rompeu os 3.500 pontos, chegando aí aos, vamos ver enquanto, chegando aí aos 3.510 pontos, nova máxima do ano.
para este Nasdaq, e também esperando o mínimo maior, um P-Formation, um pivôzinho de alta no 4 horas, poderemos buscar uma compra neste Nasdaq. Já o Dow Jones, vemos que no semanal deixando um importante cauda longa também, anatomia de vela aí, o famoso martelo, poderia apresentar este movimento e seguir replicando rumo aí os 16.500 pontos este Dow Jones no semanal. No diário vemos que também confirmando aqui um breakout failure nos 15.838, não conseguiu confirmar essa ruptura, poderíamos considerar um piso duplo, porém está mais para um breakout failure. Sessão aí de sexta-feira replicando, eliminando as últimas 3 semanas, no seguinte pivôzinho em 4 horas, também poderíamos pensar em compras, um mínimo maior, um fundo ascendente, poderíamos pensar em compras neste Dow Jones também. Já o DAX 30, o índice do Frankfurt, vemos que a correção é um pouco mais lenta, porém a correção ainda no semanal é ordenada e poderia apresentar um pivôzinho de alta e voltar a testar os 9.500 pontos. No diário, correção ainda ordenada. Em caso que seja ordenada, poderia formar um pivôzinho de baixa, um lower high, um pivô de baixa, topo da ascendente. Porém, em caso que a correção seja profunda, aí sim já poderíamos esperar o teste desse topo aí dos 9.432 pontos no DAX 30. Eu esperaria para comprar acima dos 9.263 no day trade. Quando fizer a ruptura aqui, um throwback acima dos 9.263 poderia ser compras neste DAX. Já o K40, o índice de Paris, também respeitando o suporte no semanal depois dessa grande caída. Vemos que fez o failure aqui dos 4.100, não conseguiu fechar abaixo dos 4.103, um breakout failure, deixando uma pequena cauda aí, porém uma vela bastante imponente. No diário também, com uma correção muito mais profunda, eu esperaria um mínimo maior, um fundo ascendente no diário, um pivô de alta para pensar em compras, porque ainda poderá formar um lower high, um pivô de baixa no diário. Seguimos com o AUS 200, o índice australiano. Vemos que esse índice australiano não conseguiu fazer a ruptura aqui do suporte, 5.171, importante suporte no semanal, não conseguiu fazer a ruptura, formando aí um breakout failure. Vemos que no diário tem um pouquinho mais de espaço, encontrou suporte aqui, né? Aqui temos claramente zona de pivôs, e agora poderíamos esperar um lower high. Para a compra, esperaria um fundo ascendente, um pivô de alta para este AUS 200. Seguimos com o Eurostock 50. O Eurostock 50 a mesma situação, muito similar ao K40 e ao AUS 200, breakout failure no semanal, perdeu aí os 3.000 pontos, porém fechou acima, ou muito próximo aí, né, dos 3.000 pontos. Muito próximo aí dos 3.000 pontos este índice, e vemos que no diário a correção ainda ordenada, ainda que apresentou aqui um engolfo de alta, um shakeout, eliminando a vela anterior. Poderia apresentar uma correção ordenada, fechou aí nos 2.993 pontos. Poderia apresentar um pivôzinho de baixa, em caso que a correção seja profunda, o mínimo maior, um fundo ascendente acima dos 3.000 pontos poderia ser uma oportunidade de compra neste Eurostoxx. E já o FTSE, o índice de Londres, esse sim vemos que veio visitar os 6.467 pontos, sofreu forte pressão compradora, deixando importante cauda longa aí no semanal. No diário, coincidindo o suporte semanal com SMA 200 períodos, diretriz altista, já caracterizando possibilidade de repiques, eliminando praticamente as últimas 3 sessões. Veremos se romperá os 6.616. O mínimo maior no diário também poderia ser uma oportunidade de compras, um mínimo maior no 4 horas, largo compra até SMA 200 períodos neste FTSE. E finalizando com o índice de Tóquio, o índice Nikkei, este sim repicando com muita força no semanal, deixando importante cauda longa aí, martelo, possivelmente virar a testar os 16.000 pontos no diário, fazendo aí um engolfo de alto que nas últimas 2 velas, é bem provável que venha testar o topo anterior. No 4 horas, uma P-Formation poderia ser compra. Caso que apresente este movimento, poderemos buscar uma compra até o topo neste índice japonês. Muito bem, esse é o nosso informativo semanal para índices bursáteis. Sou o Diogo Lassochenski, um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.